Bom dia, a graça e a paz do nosso Deus Todo-Poderoso seja com todos. Hoje vamos meditar lá em Neemias, a partir no capítulo 2, a partir do verso 11, que diz assim: Assim cheguei a Jerusalém. 3 dias depois, saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga além daquele que eu montava. A gente vê aqui, né, que Neemias, ele foi um homem muito assim sábio, né, referente ao fato de saber guardar aquilo que Deus colocou no seu coração e abrir somente para aqueles que eram necessários, né? E aqui ele pediu, né, que o rei o ajudasse, né, referente a algumas coisas, principalmente no fato dele poder sair da presença do rei para ir para outro lugar, né, para reconstruir os muros de Jerusalém, ao qual não era responsabilidade do rei, né, porém, mediante a mão do Senhor está sobre Neemias, né, tem até um verso aqui que diz assim, no verso no verso 9, já bem no verso 8, já bem no finalzinho aqui, que diz assim: Pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Ele fala, né? Porque ele pediu ao rei e o rei ele concedeu tudo aquilo que o Senhor tinha colocado em seu coração referente à cidade de Jerusalém, né? Ali onde havia necessidade de reconstruir os muros. E algo que me chamou bastante atenção é ele falar, né? Eu não contei a ninguém, aquilo que os planos que Deus tinha colocado no meu coração para Jerusalém, né? Hoje a gente vê que as pessoas elas fazem questão, né, de sair contando tudo que vão fazer. E acredito eu que por esse motivo, né, acaba não acontecendo, acaba tendo um atrapalho, porque muitas pessoas elas têm assim uma certa inveja, né? A gente vê que tem, eu acho que são três homens, né, que são usados para tentar atrapalhar. Eles são quando eles descobrem, né, o que Neemias foi fazer ali, os planos que Neemias tinha para Jerusalém, e eles começam a zombar, né? Eles começam tipo como se eles estivessem se desfazendo, né, daquilo que Deus ele tinha colocado ao coração de Neemias. E hoje em dia não é diferente, né? As pessoas elas muitas das vezes são usadas para nos colocar para baixo, né? E muitas das vezes elas não conseguem ter a compreensão da grandeza do trabalho de Deus, né, através daquilo que ele colocou em nossas mãos. Então, que nós viemos aprender com Neemias, né? Como eu já falei algumas outras vezes, a palavra do Senhor, ela tem muitos exemplos, né, de como nós é, devemos seguir na vida, de como nós devemos tratar, né, planos e sonhos que Deus coloca em nossos corações, coloca em nossas mãos, né, e que nós viemos fechar, né, fechar os nossos lábios e falar somente para quem é necessário. É necessário falar com o pastor, é necessário falar com seu esposo, é necessário falar com sua esposa, fale, né, aí são pessoas que de fato necessitam saber, né, como quando nós iremos fazer alguma coisa assim que seja é, grande, né? Grande que eu me refiro que tenha um grande impacto, né, na família, que tenha um grande impacto na igreja. Há uma necessidade, né, de ter essa conversa com o pastor, com a família, mas que nós não venhamos abrir os nossos sonhos e os nossos planos para aqueles que não conseguem compreender, né, não conseguem ter uma visão dos céus referente àquilo que Deus ele tem colocado em nossos corações. A gente às vezes pensa que é algo pequeno, né? Algo que não vai ter nenhum tipo de inveja da outra pessoa, que não vai ter nenhum tipo de zombaria. Mas
O diabo, ele usa, né, pessoas que estão ao nosso redor, amigos, até mesmo familiares, né, para nos fazer esmorecer, nos fazer pensar em desistir. Mas a gente vê aqui que Neemias, ele foi um homem que teve assim um foco, né? Ele focou naquilo que Deus ele tinha colocado em seu coração e seguiu adiante, né? Independente, né, da circunstância. Acredito eu que se ele tivesse olhado com seus olhos carnais, ele jamais teria conseguido, né, reconstruir os muros, reconstruir as portas que tinham sido queimadas pelo fogo. Ele teria conseguido concluir os planos que Deus ele tinha colocado em seu coração. Porém, ele buscou, né, enxergar tudo pela fé, né, enxergar tudo pelos olhos de Deus. Né? Havia uma necessidade daqueles muros serem reconstruídos, né, porque o povo de Jerusalém estava sendo envergonhado, estavam sendo humilhados, né, pelas pessoas, por aqueles homens que cobravam impostos altos, né? Havia uma humilhação sobre o povo de Jerusalém. E como eles haviam regressado, né, da Babilônia, eles tinham encontrado uma cidade destruída, uma cidade que não havia mais assim, aos olhos humanos, né, não havia condições de uma reconstrução através dos olhos humanos. Mas quando Deus ele coloca algo em nossos corações, ele levanta pessoas, né, para nos ajudar naquilo que se faz necessário. Né? Eu vi aqui no texto, né, que o Senhor ele levantou homens, né, homens que eram de alta patente para dar recursos, né, como materiais para o muro, madeira para reconstruir as portas. E as pessoas que estavam ali, as famílias que já estavam ali em Jerusalém, os homens, né, ajudaram, né, tiveram, assim, foram contagiados pela mesma disposição, pela mesma fé de Neemias, e assim eles conseguiram reconstruir os muros. Para você ver assim a importância da gente falar para as pessoas certas, né? As pessoas erradas, que Neemias ele tinha o discernimento de quem ele não deveria contar, que foram essas pessoas que quando ficaram sabendo, elas começaram a zombar, né? Tá aqui até no verso 19, diz assim, ó: mas quando Sambalaque, Tobias e Gesem, o árabe, souberam dos nossos planos, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus nos dará êxito. Olha a fé de Neemias. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir esse muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Isso se chama fé, né? Fazer algo pela fé. Independente se as pessoas estão zombando, independente se as pessoas estão te criticando, independente se as pessoas estão te colocando para baixo, dizendo que você não tem condições financeiras, dizendo que você não tem capacidade. Deus é um Deus que capacita. Deus é um Deus que dá a condição para que nós venhamos realizar os sonhos de Deus. Né? Era um sonho, né, que estava no coração do Senhor, era reconstruir os muros, porque o povo tinha regressado da Babilônia e estavam com seus corações abertos, né, para obedecer, para viver a palavra de Deus mediante a verdade que Deus havia falado através de seu servo Moisés, né, através das leis que Moisés tinha escrito. Então o povo regressou com esse desejo no seu coração de servir a Deus de todo o seu coração. Né? Então Deus ele levantou um homem, né, chamado Neemias para fazer acontecer o sonho que havia em seu coração. Que nós venhamos ser como Neemias, né? Agarrar os sonhos que estão no coração de Deus e realizá-los aqui na terra. Deus tem sonhos, Deus tem planos, né, sobre as nossas vidas.
que nós venhamos buscar, né, viver esses sonhos, independente da situação, independente da nossa capacidade. Deus é um Deus que capacita, Deus é um Deus que dá estratégia, dá condições para que nós venhamos fazer isso. Ele levanta pessoas para abençoar. Você pode olhar para você e dizer assim: eu não tenho condições financeiras para fazer tal coisa, eu não tenho um espaço para fazer tal coisa. Deus, ele levanta, Deus, ele capacita, Deus, ele dá estratégia, Deus, ele levanta pessoas até que não tem, que não são cristãos, para te ajudar, para te dar uma força quando você acredita que só a sua força não dá certo. A gente olha para Moisés, quando Deus, ele diz, ele quer levantar Moisés para resgatar o povo lá no Egito, e Moisés, ele disse que ele não tem condições, ele não sabe falar. Então o Senhor diz assim: leva o teu irmão Arão, ele lhe falará através daquilo que eu colocar na tua boca, tu fala para eles, e ele falará para Faraó. Então Deus, ele levanta a pessoa para nos ajudar quando nós achamos que nós não somos capazes, mas que nós venhamos a acreditar, assim como Neemias acreditou, né, nos sonhos de Deus, que ele, no sonho que Deus está no sonho que está no coração de Deus, e que nós venhamos agarrar esse sonho e fazer realizá-lo aqui na terra. Porque Deus, ele pode fazer qualquer coisa, mas ele por ser um Deus assim amoroso, um Deus misericordioso, um pai, né, que ama ver o seu filho fazer aquilo que está no seu coração, que está na sua vontade. Ele ama ver os seus filhos fazendo a sua vontade, sendo obediente, realizando os sonhos que estão no seu coração. Seja um Neemias no dia de hoje, que Deus os abençoe e que nós venhamos a abraçar os sonhos que estão no coração do Senhor. Eu convido, né, você a orar, né, e pedir a Deus: Deus, eu quero realizar os sonhos que estão no seu coração. Eu quero reconstruir muros, eu quero fechar as brechas, eu quero ser uma pessoa que fabrica as portas para que a cidade esteja protegida, esteja guardada, não por causa de um muro, não por causa de uma porta, mas por causa das orações, por causa das intercessões, por causa do teu Santo Espírito na minha vida, na nossa vida, tá bom? Convido você a fazer esse tipo de oração. Deus os abençoe e até a próxima, assim, com um café com Deus Pai.